Povos pré-colombianos. Gente, estamos começando um novo tema aí na história, dessa vez mudando um pouco o nosso foco. Ao invés de falar da Europa, nós vamos começar a falar um pouco da América. E a América antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos espanhóis, dos portugueses, dos ingleses e dos franceses. Tá? É uma história que é paralela e ao mesmo tempo ela vai começar a se unir, vai começar a se juntar. Como a gente viu nas últimas aulas, o período moderno ele é chamado de o primeiro período da globalização, porque a Europa ela começa a se conectar com a África, com a Ásia e também com a América. Os quatro continentes começam a se interligar, tudo bem? E com as grandes navegações, nesse processo de busca de especiarias, buscas de mercados, lá na Ásia e fazendo todo aquele périplo africano, estabelecendo relações comerciais com os africanos rumo à Ásia, que a história da América vai aparecer para os europeus, tá? Então, quando a gente fala assim, a descoberta da América, a gente tem que colocar aspas nessa descoberta, porque ela não é bem uma descoberta. A América já existia. Ela não tinha o nome América, porque América é um nome italiano, né? Em homenagem a Américo Vespúcio. Mas havia aqui já uma civilização, várias civilizações, inclusive, muito antigas, tá? Muito antigas. Então, quando a gente fala descoberta, é muito eurocêntrico, é muito do ponto de vista europeu. Se a gente quiser fazer uma história menos eurocêntrica, a gente tem que atentar para esses termos, para essas palavras, tá? Então, esse território que a gente chama de América hoje, e que também não é somente os Estados Unidos, tá? Porque hoje em dia a gente fala assim, Estados Unidos, a América é igual aos Estados Unidos. Nada a ver, gente. A América é América do Norte, América Central e América do Sul. Tem vários países hoje em dia, né, que são países, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Nicarágua, Venezuela, México, Canadá, Estados Unidos. Tá? Mas esses países são construções mais recentes. Antes desses países existirem, haviam várias civilizações e vários povos indígenas morando aqui. Tá? O próprio termo índio também é um termo eurocêntrico, porque índio foi o nome dado por Colombo aos habitantes daqui, achando que ele tinha chego à Índia. Né? Então é muito complicado porque desde 1500 a história da América se confunde com a história da colonização e da dominação da Europa sobre esses povos indígenas. Tá? E a gente tem que falar um pouco deles, tá? Porque são civilizações importantes que deixaram muitas contribuições, tá? Inclusive muito avançadas, né? Se a gente pegar os astecas, por exemplo, eles eram muito avançados em termos de urbanização, engenharia, agricultura, no campo das artes, no campo da contagem do tempo, calendário, tá? E a gente tem que conhecer essa história para a gente não sair por aí reproduzindo preconceitos e estereótipos, já que índio é uma coisa só. Essa ideia de índio é uma coisa só, a gente fala o índio, né? Tem uma imagem assim meio caricatural, meio folclórica do índio. Ela é na verdade, ela é proposital, tá? Ela é proposital para que a gente subestime a história desses povos, que é muito rica, tá? Então vamos começar a falar de algum desses povos que entraram, alguns deles, inclusive, não chegaram a entrar em contato com os espanhóis porque desapareceram antes, que é o caso dos maias. Mas outros vão se encontrar com os europeus, né? Que é o caso dos astecas, que habitavam ali a região do Vale do México, né? Que vão se encontrar com os espanhóis. A gente tem o caso dos incas aqui na América do Sul, na região dos Andes, atual Chile, Peru, que vai se encontrar com os espanhóis também. E a gente tem povos aqui no litoral brasileiro, como os Tupi, os Tupinambá, que vão se encontrar com os portugueses. Além de outros povos mais do sertão, do interior aqui do Brasil, também ao longo da colonização, ao longo da entrada dos europeus pelo território brasileiro, vão se chocar, né? Como os Caigangue, os Guarani e muitos outros, tá? Que inclusive vão desaparecer com esse contato, que é um contato violento, é um contato que envolve transmissão de vírus, tá?
e ao mesmo tempo é um contato que envolve eventualmente certas alianças, né? Por exemplo, os portugueses vão se aliar em alguns momentos aos Tupi para confrontar os Tupinambá. E os Tupinambá, por sua vez, vão se aliar aos franceses para encarar os Tupi junto com os portugueses. Então vão ter alianças momentâneas, dependendo das circunstâncias do momento. A coisa é muito rica, a gente tem que ver com calma, tá? Por hora, a gente vai só começar a tatear o tema, tá? A gente vai começar a falar do tema de uma forma mais geral. Olha esse mapa aí, gente. A origem do homem americano. O primeiro contato aí, a gente tem que aprender a localizar geograficamente. Ô, professor, tá estranho esse mapa aí. Tá estranho esse mapa aí. Olha só, a América, ela está à direita no meu mapa. É um pouco contraintuitivo, porque o mapa que a gente está acostumado a ver, a América está à esquerda. Né? Normalmente, um mapa que a gente está acostumado a ver, a Europa está no centro da imagem. É uma visão eurocêntrica, a Europa no centro do mundo. Mas não, a Terra ela é um globo. Portanto, ela não tem necessariamente um centro. A gente pode colocar, por exemplo, aqui, o Oceano Pacífico no centro da imagem, no centro do nosso mapa. E aí se a gente colocar o Oceano Pacífico no centro do nosso mapa, a gente vai ter a América do lado direito e a Ásia do lado esquerdo, depois a Europa, a África do lado esquerdo. Tá? Esse mapa aqui é legal, gente, porque ajuda a gente a entender um pouco as teorias da ocupação do território americano antes de Colombo, antes dos portugueses, antes dos espanhóis. Tá? Há uma teoria chamada a teoria autóctone, né, que diz que os povos indígenas já nasceram aí. Né? Os povos primitivos e tal, os mais antigos já nasceram aí na América. Né? Lá em milhares e milhares de anos, né? Entre 50 e 10 mil anos atrás. Porém, existe uma outra teoria que diz o seguinte, a teoria da imigração. Diz que os homens eles surgiram em um ponto só no mundo, né, que teria sido a África, e de lá se espalhado pelo resto do mundo, inclusive chegando na América em algum momento, lá cerca de 12 mil anos atrás, através do Estreito de Bering, né, que é o Estreito de Bering, é aqui no norte do planeta, onde se conecta a Rússia, né, o que seria a Rússia hoje em dia, com o que seria o Alasca. Né? Tem uma passagem de 15 quilômetros aproximadamente por mar, né, que supostamente os primeiros homens teriam atravessado esse estreito aí e posteriormente se espalhado por todo o território americano, então teria uma origem por aí. Né? Há uma outra teoria que diz que os povos lá da pré-história eles teriam migrado por barco, né? Eles teriam construído embarcações aqui e saído aqui da Oceania, né? Da Austrália, e atravessado o mar, chegado aqui no sul do Chile, né? Atualmente o sul do Chile, e posteriormente se espalhado por toda a América. Né? São teorias embasadas em alguns vestígios muito frágeis, a gente não tem certeza. A teoria mais aceita é a teoria de que que os homens nasceram em um ponto só, no caso a África, e de lá se espalhado para todo o resto do mundo, inclusive para a América, através do Estreito de Bering. Né? Então, apenas para a gente visualizar um pouco o que se fala sobre a ocupação e a origem do homem americano. Tá? Exames de DNA mostram também muitas semelhanças entre os povos indígenas aqui da América com os povos aqui da Oceania, né? Os aborígenes da Oceania, da costa do Japão, da costa aqui da Malásia, Tailândia, Polinésia, tudo bem? Então vamos em frente, gente. Teoria autóctone versus teoria da imigração. A mais aceita é a teoria da imigração nos tempos atuais. Olha esse outro mapa aqui, gente, para a gente mapear e ter uma ideia
né, da variedade de povos que habitavam aí essas Américas, tá? Existem muito mais do que esse mapa está mostrando. A gente vai, só para vocês terem uma ideia de alguns, né? A gente fala povos pré-colombianos, gente, esses povos pré-colombianos que é pré-Colombo, tá? Anterior a Colombo, né? Anterior à chegada de Cristóvão Colombo, que teria sido o primeiro europeu, o primeiro é, Colombo era italiano, né? Mas a serviço de Espanha, chego aqui nesse continente, tá? Então esses povos pré-colombianos eles são muito diversos, tá? Cada um desses aqui, ó, vocês estão vendo os Gês, os Guaranês, os Guaranis, os Tupis, os Caris, os Aruac aqui na América do Sul, aqui na América Central os Maias, indo para a América do Norte os Aztecas, os Apaches, os Sioux, os Wakaf, todos esses povos, gente, cada um deles tem uma língua, tá? Cada um deles tem uma cultura, uma religião diferente. Na verdade, há muitas semelhanças religiosas, tudo bem, mas cada um tem sua especificidade também no detalhe. Tá? Cada um tem sua própria forma de alimentação, cada um tem sua visão de mundo, cada um tem sua língua, sua organização familiar. Os guaranis, por exemplo, eles são seminômades. Eles ficam andando de um lado para o outro, construindo aldeias aqui, fica um tempo, depois vai para cá, constrói aldeia aqui e vai andando em círculos, né? Os Guarani. Já os Tupi, por exemplo, eles já são mais fixos aqui no território. Né? Os Aztecas, por exemplo, vão construir eles são imperialistas. Eles vão dominando povos menores. Né? Eles vão dominando lá os povos vizinhos, vão construindo um império. São dominadores. Os Incas também são imperialistas, eles vão se expandindo aqui e aglomerando tribos menores, obrigando os caras a pagar impostos. Né? Então você tem uma diversidade muito grande. Né? Do ponto de vista econômico, gente, a gente tem alguns produtos que são meio que semelhantes, tá? Em todo esse território aí, que são produtos tipicamente americanos. Né? A batata, por exemplo. A batata é nativa aqui das Américas, gente. A batata é. O milho, gente. O milho é um outro produto que é nativo aqui da América. Esses povos vão cultivar muito milho, vai ser a base da alimentação deles. Né? Carboidrato. A batata também, carboidrato bom, energia. Né? Pimenta, gente. Pimenta é outro produto que é nativo aqui das Américas. Vai ser cultivado aqui. O europeu não conhecia pimenta, gente. O europeu não conhecia milho. Não conhecia batata. Né? Algodão que vai ser típico aqui, vai ser cultivado pelos ingleses quando dominarem aqui a América do Norte, eles vão cultivar algodão nas fazendas, nos algodoeiros. Né? Isso aqui é nativo da América, não se conhecia isso fora, vai se conhecer isso a partir de 1500. Né? Tomate, gente. Cacau também nativo aqui das Américas, né? A base do chocolate, não tinha chocolate antes, gente. Cacau é aqui das Américas. Só que o pessoal, eles tomavam, o cacau é amargo, né? O cacau é amargo, tomava-se, era uma forma ritual. Alguns povos indígenas aqui da Amazônia tomavam cacau. Depois eles vão misturar cacau, aí sim os europeus vão fazer isso. Eles vão misturar o cacau aqui das Américas com o açúcar cultivado aqui no Caribe, aqui no Nordeste do Brasil e vão formar o chocolate docinho. Tá? O algodão, tomate, tudo mais. Tudo isso são produtos nativos aqui das Américas. Além de muitos outros, né? Amendoim, açaí, guaraná, tabaco. Né? Olha só quantas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Hoje a gente não faz ideia que são nativos aqui das Américas. Né? Tapioca, muitos outros. Gente, outra atividade econômica que tem a ver com essa região geográfica toda é que muitos desses povos vão praticar a caça. Né? Eles vão caçar animais, vão caçar nas florestas, nos desertos, a atividade da caça. Mas principalmente a pesca, gente, porque a abundância, olha só, os povos do litoral aqui, eles têm uma abundância de rios e de mares,
né? E eles vão construir embarcações que permitem aqui uma pesca na região litorânea. E dentro, a gente sabe que dentro do território brasileiro, por exemplo, a gente tem a Amazônia, a gente tem muitos rios, uma bacia hidrográfica enorme de rios. Então a pesca vai ser, peixe vai ser uma base da alimentação, tá? Proteína, gente. Então você tem peixe proteico, você tem batata, carboidrato, cacau, gordura boa. Então você tem uma dieta riquíssima aqui nas Américas, tá? E muitos também praticavam a coleta de frutas, né? Nativas daqui, né? Então você vai ter extrativismo, né? Que é a coleta dos recursos que a natureza te oferece. A floresta era muito abundante, né? E a gente tem também a cerâmica, gente. A cerâmica para a construção de utensílios, né? A mistura da lama ali, você aquece e você consegue fabricar utensílios, potes para armazenar esses alimentos, para preservar esses alimentos, para preservar a água. E assim você tem toda a economia gira em torno desses produtos, gente. Agricultura, caça, coleta, extrativismo, trocas. Falando de uma forma geral, cada um desses povos tem suas especificidades, mas essas ideias, esses tópicos gerais, eles servem muitas vezes para a gente pensar de uma forma mais global todos, tá? Gente, a gente vai falar, antes da gente entrar nos povos aqui, mais propriamente do território que vai ser o Brasil, né, que é o caso dos Tupi, dos Tupinambá, que vão entrar em contato lá com os portugueses, a gente vai falar um pouco dos povos que vão se encontrar com os espanhóis, que é o caso dos astecas e é o caso dos incas. E antes disso, a gente vai falar um pouco dos maias também, tá? Os maias é um povo muito interessante, é um povo que desapareceu, tá? Desapareceu lá por volta de 1200, 1100, né? Portanto, nem chegou a entrar em contato com os espanhóis, mas eles deixaram muitas influências para os astecas, por exemplo, né? Os astecas vai ser um povo muito um povo guerreiro, um povo que vai se expandir muito, vai florescer enquanto civilização. Ele pega muito da cultura maia. Os maias eles são famosos também por um certo enigma, um certo mistério sobre o seu desaparecimento, né? Não se sabe se foi uma crise de fome, se foi uma pandemia, né? A teoria mais aceita é de que houve uma doença, uma pandemia que se espalhou, acabou dizimando a população e ela acabou se extirpando, né? Desaparecendo. Ela se fragmentou e aí depois os astecas se apropriaram do que sobrou dessa cultura maia, né? Mas os maias eles viviam na península do Yucatán, que fica na América Central, tá? A América Central, deixa eu ver aqui se tem um mapa. Olha aqui, ó. Península do Yucatán está aqui na América Central. Estão vendo minha flecha aqui? Os maias habitavam aqui. Entre a América do Norte e a América do Sul tem uma faixa aqui que seria hoje Nicarágua, Panamá, Venezuela, Cuba, né? Todos esses países formam essa América Central. Os maias eles estavam localizados exatamente aqui, tá? Na península do Yucatán. E uma característica dos maias é que eles formavam cidades e estados independentes. Vocês se lembram quando a gente estava estudando Grécia, que a gente falou que a Grécia não era um povo, um país unificado, né, com um rei só para todo mundo, né, que a Grécia era formada por cidades e estados independentes? Cada cidade tinha suas próprias leis, sua própria organização. Pois então, os maias eles estão muito parecidos. Eles eram divididos em cidades e estados, cada cidade com uma lei, às vezes com um dialeto, né, com seus deuses próprios, tá? Mas ao mesmo tempo eles tinham uma coligação. Algumas cidades eram inimigas umas das outras, outras eram aliadas, e essas alianças mudavam conforme os tempos, né? Então, cidades e estados independentes é uma característica que difere, por exemplo, dos astecas,
que difere-se, por exemplo, dos incas, que formavam impérios, formavam estados centralizadores, né? Ou seja, tem um rei lá que manda em tudo, né? Nos astecas tem um imperador que manda em tudo, nos incas tem um imperador que manda em tudo, né? Nos maias é fragmentado, não tem a figura do imperador, não é centralizado. Tudo bem? Essa é uma característica importante que de vez em quando já caiu até em vestibular aí. Né? Essas cidades elas vão ser muito populosas, tá? Algumas vão ter chegar a ter 15 milhões de habitantes, né? Um negócio monstruoso, portanto. Tá? E algumas cidades importantes, né? Uxmal, Tikal, Palenque, Copan, né? Cidades importantes aí, isso são vestígios arqueológicos, tá? Que a gente tem que mostram lá que havia cidades mais populosas, mais habitadas. Né? Outro vestígio arqueológico dos maias são pirâmides. Tá? Professor, mas pirâmide não é coisa do Egito? Pois então, os maias também têm suas pirâmides, mas são pirâmides diferentes das pirâmides egípcias, né? Mas também tem essa ideia, elas são mais achatadas um pouco, né? São retângulos sobrepostos, um pouco mais achatados, mas o princípio é o mesmo, o princípio arquitetônico e na engenharia é o mesmo. Tá? Então mostra um alto grau de desenvolvimento nessa área, na matemática, na geometria, né? Porque para construir pirâmides precisa saber tudo isso. Você vai encontrar, a arqueologia encontra palácios, tá? Encontra templos. Tá? Se tem palácio, o que significa? Significa que tem autoridades, significa que tem líderes, significa que tem uma administração pública, significa que tem uma organização política complexa. Tá? Se tem templo, significa que tem religiosidade, significa que tem culto, significa que tem um espaço de contemplação, um espaço de homenagem a deuses. Tá? A arqueologia encontrou também saunas, né? Ou seja, espaços para as pessoas se concentrarem ali, tá? Sociabilizarem e tomarem sauna. Né? A arqueologia encontra também campos para jogos, né? Ou seja, praticava-se o esporte, praticava-se dentro da cultura maia, você tinha esportes. Encontraram aquedutos. Aquedutos servem para transmitir, para conduzir água de um lado para o outro. Se tem aqueduto, gente, significa que você tem uma cidade. Porque pessoas concentradas num espaço precisam de água. O aqueduto leva água para todos. Então, alto grau de desenvolvimento na engenharia. Tá? Descobriram-se templos diversos. Portanto, os maias são politeístas, cultuam vários deuses. Kukulkan é um deus, Itzamã é outro deus, Tolil é outro deus, vários deuses. Tá? Encontraram também indícios de sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Isso é muito comum nas culturas pagãs. Tá? Isso é comum lá nos gregos, isso é comum lá nos romanos, isso é comum lá nos escandinavos, nos celtas. Tá? Os maias não é diferente. Sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Tá? Encontraram também aqui, quando os espanhóis chegaram, essa civilização já estava desaparecida, já estava decadente, havia apenas vestígios delas, principalmente entre os astecas. Né? E aí a gente tem algumas imagens. Né? Olha aqui o jogo, né? A arqueologia encontrando um campo de jogo. Né? Não se sabe exatamente que tipo de jogo que era, mas está aqui um espaço de lazer e entretenimento. Né? Olha aqui mais uma representação dos maias, tá? Dentro desses campos de jogos. Né? Aqui a gente tem também uma pirâmide, a pirâmide Kukulkan, que é a especificidade da pirâmide maia, né? Diferente da do Egito. Né? Mas também com a mesma função, tá? Observar os astros e ao mesmo tempo sepultar pessoas importantes. Tá? Aqui mais uma pirâmide maia, olha a especificidade da pirâmide maia. Né? E a gente tem aqui ruínas dos maias, né? Do que seriam os palácios, do que seriam os templos. Olha só que maravilha, gente. Que maravilha, olha só.
isso aqui é os índios, isso aqui é índio, isso aqui são povos indígenas, são os astecas, tá? Os maias. E os astecas vão se apropriar muito desse saber aí milenar, tá? Poços sagrados, né? Então, olha só, o pessoal vai fazer mergulho hoje em dia lá, né? Mas é tudo construção da era maia, né? E aqui as ruínas, né? As pirâmides, as ruínas, né? Dos templos e tudo isso é arqueologia, tá, gente? Tudo isso é arqueologia. Tem estudos ali, por isso que tem que preservar muito. Todo país tem que incentivar muito a pesquisa arqueológica e histórica para a preservação desses monumentos que atrai muito turismo. Né? Olha aqui os turistas. Né? Para um país ser desenvolvido tem que ter turismo também. Tá? E a história e a arqueologia ajudam muito nisso. Tudo bem, gente? Na próxima aula a gente vai começar a falar dos astecas, tá? Os astecas são muito importantes também, que são os primeiros povos que vão entrar em contato com os espanhóis. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Um abraço.